Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Estamos na nossa terceira semana de aulas de suspensão das aulas presenciais, né? Partindo para a quarta semana. Esse material que eu estou, essa aula que eu vou dar hoje diz respeito à nossa quarta semana, né? Estou aqui tratando agora com o pessoal do quarto semestre A e quarto semestre B, Direito Constitucional 1. Direito Constitucional 2, eu que houve essa mudança agora do Direito Constitucional da nossa grade e eu acabo me confundindo, Direito Constitucional 2, pessoal. E na nossa aula passada, nossa videoaula passada, nós falamos sobre o processo legislativo. Fizemos a videoaula, passamos os trabalhos para os senhores, que seriam as nossas atividades, a nossa terceira atividade. Hoje nós vamos falar sobre as espécies normativas do artigo 59. Então, é uma continuação daquele assunto que nós já estávamos falando. Processo legislativo para que serve? Para a elaboração dos atos normativos primários, né? Vamos aquele iter, aquele processo de elaboração das leis. E quais são esses atos normativos? O artigo 59 da Constituição, que eu peço que os senhores acompanhem, diz quais são eles. Então, olha, artigo 59. O processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, que está aqui perdidinha, né, pessoal? Decretos legislativos e resoluções. Então, marquem, esses são os atos normativos primários que buscam extrair força diretamente da Constituição. A ideia é que nós falamos sobre todos eles um pouquinho. Vamos lá. Começando pelas emendas à Constituição do artigo 60. Abram lá no artigo 60. Nós já falamos em alguns momentos sobre esse assunto, né? E as emendas à Constituição, a gente tem que lembrar em relação ao procedimento de alteração da nossa Constituição. Dentro daquela classificação das Constituições, a nossa Constituição é caracterizada como uma Constituição rígida. Rígida, lembra-se disso? Então quer dizer que não pode ser alterada a Constituição, professor? Não é isso, vocês sabem já bem disso, já falamos bastante sobre isso. A rigidez decorre de um processo legislativo mais dificultoso para a modificação da Constituição. Então, o próprio legislador constituinte originário, percebendo a necessidade de futuras modificações, estabeleceu a possibilidade dessas modificações. Lógico que estabeleceu um procedimento mais rigoroso. Um procedimento mais rigoroso em relação a quê? Em relação ao processo legislativo ordinário. Então, é muito mais difícil aprovar uma emenda do que aprovar uma lei. Ok? Então, dentro dessa noção, nossa Constituição é rígida, ok? Porém, ela pode ser emendada. Lógico que existem assuntos que não podem ser objeto de emendas, você já sabe, mas nós vamos falar sobre isso. Daí vem a pergunta, professor, é possível uma norma constitucional inconstitucional? A pergunta parece meio estranha, né? Mas sim, é possível. Se essa norma foi introduzida por uma emenda, foi aprovada, introduzida na Constituição, porque a partir do momento que uma emenda é aprovada, ela passa a ter o status de norma constitucional, como qualquer outra. Mas, se ela não observou as limitações impostas pelo Poder Constituinte originário, ela pode estar eivada de uma inconstitucionalidade. Então, o próprio STF já em mais uma ocasião já reconheceu a inconstitucionalidade de emendas constitucionais. Então, é possível a existência de uma norma constitucional e inconstitucional? Sim, uma emenda que não tenha obedecido às limitações previstas na Constituição. Ok, pessoal? Um exemplo aqui que eu tenho anotado é a emenda 2, né? A emenda 2 de 92, que foi julgada inconstitucional pelo STF, tá bom? E nesse quadro, pessoal, então como esse processo de alteração ele é mais dificultoso, a doutrina costuma estabelecer as chamadas limitações ao processo, ao poder constituinte e reformador. Essas limitações são classificadas, e elas são classificadas em, anotem aí, pessoal, número 1, limitações materiais. Limitações materiais. Ou seja, matérias que não podem ser objeto de emenda constitucional. Onde está isso? Artigo 60, parágrafo 4º. 60, parágrafo 4º. São as cláusulas pétreas, pessoal. As cláusulas pétreas não podem ser objeto de emenda. Por isso são matérias que não podem ser objeto de emenda constitucional. Quais são elas? Vamos lá.
Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto secreto universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Essas são as causas aspectos que os senhores já estão cansados de ouvir, ok? Então, seriam essas as limitações expressas materiais. A par disso, o artigo 60 traz também aquilo que a doutrina denomina limitações expressas circunstanciais. Em algumas circunstâncias, a Constituição não pode ser emendada. Estão previstas no parágrafo 1º do artigo 60. E isso aqui estabelece o seguinte, vamos voltar para o artigo 60. Eu fechei, mas vamos lá, já até deixar aberto para não ficar perdendo tempo. Parágrafo 1º, pessoal. A Constituição não poderá ser emendada, uma limitação, na vigência de intervenção federal, estado de defesa ou de estado civil. Essas matérias, intervenção, estado de defesa, estado civil, nós veremos, a gente já viu nesse semestre, né? Estado de defesa, o estado de sítio e a intervenção federal. Então, durante o período de decretação dessas situações excepcionais, não faz sentido mudar a Constituição. Então, essas são chamadas as limitações expressas circunstanciais. Temos também aquilo que a doutrina denomina limitações procedimentais ou formais, que nada mais é do que aquela dificuldade para aprovar uma emenda constitucional. Então, a primeira delas, nós temos uma iniciativa restrita. Eu preciso, ao artigo 60 e seus incisos 1, 2 e 3, estabelece quem pode apresentar as emendas constitucionais. Não é qualquer um deputado só não pode, precisa de pelo menos 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara ou do Senado. O presidente da República pode apresentar um projeto de emenda e, inciso 3, mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, esses são os legitimados a apresentarem um projeto de emenda constitucional. E, além disso, uma outra limitação, para a aprovação de uma emenda constitucional, há necessidade de uma maioria qualificada de 3/5 dos votos. Então, é mais difícil obter essa maioria do que uma maioria simples, uma maioria absoluta, que nós já discutimos também. Então, essas seriam as limitações chamadas expressas da nossa Constituição. É isso que torna esse procedimento mais dificultoso. Essa é a dificuldade da aprovação de emendas, né? Que torna a nossa Constituição rígida. E também aqui, para a gente concluir, em relação às emendas, pessoal, a doutrina também identifica algumas chamadas limitações implícitas, ou seja, que não estão previstas expressamente. E ele dá alguns exemplos. Olha, imagine uma emenda que venha suprimir uma limitação expressa. Também não seria admitido, porque ela estaria alterando o processo de alteração da Constituição. E uma outra limitação implícita diz respeito à eventual emenda que venha modificar o titular do poder constituinte derivado. Poder constituinte derivado reformador, aquele que tem o poder de alterar a Constituição. Então seriam as chamadas limitações implícitas. Ok, pessoal? Então, a respeito de emendas constitucionais, pessoal, por favor, lidinha no artigo 60, tudo que precisa saber está lá. Beleza? Vamos lá. A próxima espécie normativa nossa são as chamadas leis complementares. Leis complementares. Vamos explicar isso, pessoal. O nosso ordenamento jurídico é formado majoritariamente por leis ordinárias. Essa é a regra. As leis ordinárias formam o nosso ordenamento jurídico. O que são essas leis complementares? Muito bem, o legislador constituinte entendeu o seguinte: olha, tem alguns assuntos que são muito importantes que eu não posso deixar a cargo da lei ordinária, cujo procedimento é mais fácil. Lembra-se? Maioria simples para aprovar a lei ordinária. Contudo, é importante, mas também não dá para colocar, não dá para regulamentar esse assunto na Constituição, sob pena de engessar aquele assunto, Tá? Vamos ver a dificuldade que é aprovar uma lei. Daí, o surgimento desse terceiro gênero, o que a doutrina fala de tertium genus, um terceiro gênero de norma de lei. Ela nem tem um procedimento tão simples da lei ordinária, porém não é um procedimento tão rigoroso de uma emenda constitucional, de uma norma constitucional. Ficaria entre essas duas, tá, pessoal? Muito bem. Qual que é a finalidade? Aquilo que eu falei para os senhores.
tratar desses assuntos mais importantes, onde há necessidade de uma maioria absoluta aprovando, né? Porque a maior diferença que nós temos entre lei ordinária e lei complementar é o fato de que lei ordinária exige maioria simples, lei complementar, maioria absoluta. Dá uma olhada no artigo 69. O artigo 69 que estabelece a exigência de maioria absoluta para a aprovação de lei complementar. O procedimento, tanto que o procedimento para a elaboração da lei complementar é idêntico ao procedimento de lei ordinária, que é aquele procedimento que nós estudamos na aula passada. Então, para aprovar uma lei complementar, é aquele mesmo, iniciativa, discussão, votação, a mesma coisa. A única diferença formal é essa, pessoal. A única diferença formal é essa. Na hora da aprovação, maioria absoluta, tá bom? E professor, quando que uma matéria, eu sei que determinada matéria tem que ser tratada por lei complementar? Simples, simples, simples. Basta olhar na Constituição. Quando a Constituição não quer uma lei complementar, ela acha que aquele assunto pode ser regulamentado por lei ordinária, ele vai estabelecer assim, conforme dispuser a lei, conforme estabelecer a lei, sem o adjetivo complementar. Alguns exemplos de matérias que exigem lei complementar. Eu vou aqui até achar para vocês. Artigo 45, parágrafo 1º. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Nós até passamos sobre ele. O número total de deputados, bem como a representação do Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar. Veja, a Constituição exige textualmente, expressamente, lei complementar. Um outro exemplo, o artigo 14, parágrafo 9º. Recentemente não, já há algum tempinho, foi editada essa lei complementar sobre esse assunto. Olha aqui. Parágrafo 9º. Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Então, aqui no texto que eu vou encaminhar depois para os senhores, nós temos outros exemplos. Mas sempre que a Constituição quer que um determinado assunto seja tratado por lei complementar, ela estabelece expressamente, ela exige lei complementar. Se aquele assunto, olha que importante, se aquele assunto for tratado por uma lei ordinária, estamos diante de uma inconstitucionalidade formal. Olha que interessante, tá bom? E aí eu tenho aqui algo que é sempre pedido, né? Quais são as diferenças entre lei ordinária e lei complementar? A mais importante é aquela, que é de ordem formal, é a maioria. Maioria absoluta para lei complementar, maioria simples para lei ordinária. Uma outra diferença, que é na verdade a própria essência de cada um desses autos normativos, é a chamada diferença material, é o seguinte, pessoal. Só deve ser tratado por lei complementar aquelas matérias que a Constituição exige. Daí vem uma pergunta, que não é fácil de responder. Existe hierarquia entre lei complementar e lei ordinária? Nós temos duas correntes, pessoal. Olha, temos uma primeira corrente que fala que sim. Eu vou até dizer aqui alguns autores que sustentam a existência dessa hierarquia, entendendo que a lei complementar seria superior à lei ordinária. Geraldo Ataliba, tributarista da PUC, já falecido. Pontes de Miranda, já falecido. Nelson Sampaio, já falecido. Mas Alexandre de Moraes está aqui, ó. Alexandre de Moraes é um deles que entende. Qual é o fundamento desses autores? Lei complementar pode revogar a lei ordinária não pode revogar a lei complementar. Vamos pensar bem sobre isso daí. Então, esse é o argumento daqueles que defendem que existe uma hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Uma segunda corrente diz que não. Quem está dentro dessa corrente? Celso Bastos, Michel Temer, olha que interessante. Michel Temer é constitucionalista, tem um livro de direito constitucional. Pedro Leza, vocês estão fichando. Aliás, o fichamento não foi. O fichamento está apenas suspenso, pessoal. Vocês vão ter que entregar quando nós voltarmos às nossas aulas presenciais. Para eles, pessoal, não existe hierarquia, e sim campos de atuação própria. Existem matérias que devem ser tratadas por lei complementar, são aquelas que a Constituição expressamente exige, e as matérias que são tratadas por lei ordinária. Não há havendo que se falar em lei ordinária. Professor, se cair na prova, o que eu coloco? Então, vamos lá. Já disse para os senhores, questão objetiva tem que rezar, né? Agora, em uma questão dissertativa, vamos explicar. A atual posição do STF é no sentido de que não há hierarquia, e sim campos específicos
do campos específicos de atuação. Vou dar um exemplo para os senhores, não queria me estender muito, mas tenho que dar exemplo para vocês entenderem. Há algum tempo atrás, vigia uma lei, eu não vou lembrar o número da lei, a lei complementar, acho que número 6, 91, e essa lei trazia em seu hoje, essa lei trazia matéria tributária, ela estabelecia a isenção de contribuições previdenciárias por parte de algumas entidades. Inclusive, escritórios de advocacias eram isentos. Ok? Posteriormente, em 97, se não me engano, veio uma lei ordinária e revogou esse artigo dessa lei. Uma lei ordinária revogou um artigo da lei complementar. Daí a pergunta: pode isso, Arnaldo? A resposta que a gente tende a dar é: não, lei ordinária não pode revogar a lei complementar. Mas a pergunta que eu tenho que fazer antes: o assunto que era tratado naquela lei complementar revogada era assunto de lei complementar? Se a resposta for sim, a lei ordinária não pode revogar. Agora, se aquele assunto que está na lei complementar não era assunto de lei complementar, a lei ordinária pode revogar, porque nós estaremos dentro da seguinte situação: uma lei formalmente complementar, porém materialmente ordinária. Foi o que o STF decidiu, pessoal. Eu tenho até aqui nas minhas anotações, que eu vou encaminhar para os senhores, alguns julgados nesse sentido. Então, não é porque determinado assunto é tratado por lei complementar que ele é matéria de lei complementar. Então a gente precisa buscar na Constituição: aquele assunto é de lei complementar? Mas por que foi tratado? Por algum equívoco, algum excesso de zelo. Então colocou um assunto numa lei complementar que não era assunto que deveria ser tratado por lei complementar. Então não deixa de ser assunto de lei ordinária. Daí porque a lei ordinária pode revogar. Entenderam que interessante? Muito bem, pessoal. Eu vou passar o material para os senhores a respeito disso. Tá? Uma outra espécie normativa que eu quero passar para os senhores, pessoal, são as leis delegadas, também previstas no artigo 68, pessoal. 68. Leis delegadas. Primeira pergunta: o que é delegar? Atribuir a outrem uma competência própria. De quem é a tarefa de legislar? Do Poder Legislativo. Então você já deve estar pensando: lei delegada nada mais é do que o Legislativo atribuindo a outrem a tarefa de legislar. E quem seria esse outrem? O Executivo, o Presidente. As leis delegadas, pessoal, estão previstas no artigo 68. Eu peço bastante atenção dos senhores para que leiam esse artigo com calma. Tudo que precisa saber a respeito de lei delegada está lá. Tá certo, pessoal? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre elas. São muito raras, e vocês vão entender porque são muito raras atualmente a existência das chamadas leis delegadas. E elas não passam por um processo legislativo. Lembra que eu falei lá atrás, o processo legislativo de iniciativa, discussão, não tem isso. Né? Tem um procedimento especial em relação às leis delegadas. A gente pode conceituar uma lei delegada como um ato normativo elaborado e editado pelo Presidente da República após a autorização do Poder Legislativo. E o Legislativo vai, lógico, estabelecer as limitações do exercício dessa delegação. Tá? Então não há um processo legislativo, tal qual aquele que nós já discutimos nas aulas passadas. A lei delegada, na verdade, é uma delegação de uma atividade legislante. É o Legislativo permitindo que o Executivo legisle. Essa lei delegada, cumprindo todos os seus requisitos constitucionais, vai ter a mesma força de que uma lei comum. E nada diferencia, tá, pessoal? Por que existem as chamadas leis delegadas? A ideia, pessoal, é dar mais eficiência ao Estado, mais rapidez. Por quê? Porque o processo legislativo que nós já estudamos, por mais rápido que ele seja, ele não consegue ser menos do que 45, 60 dias. E às vezes o Estado não tem esse tempo. Daí porque a delegação acaba sendo uma alternativa. Tá ok? E aí você já deve estar pensando, já deve estar até deduzindo por que é pouco utilizada a delegação. Mas no final eu vou falar para os senhores. O que precisa para que o presidente possa editar uma lei delegada? Primeiro precisa de uma autorização do Poder Legislativo, e essa autorização virá através de uma resolução que também é um ato normativo primário. Vejam, voltem ao artigo 59.
Resolução é um ato normativo primário que exterioriza uma competência privativa do Poder Legislativo. Nós já falamos também sobre isso. A natureza jurídica, já falei, é a mesma natureza de qualquer outra espécie normativa, né? E aí, como que funciona esse processo de delegação? O presidente solicita, aí a doutrina chama isso de iniciativas solicitadoras. Lógico que ele vai justificar o motivo que ele quer essa delegação, né? E indicando o assunto que ele vai legislar através da lei delegada. Esse procedimento, esse pedido é submetido à votação no Congresso, né? Uma sessão bicameral é uma das situações em que as duas casas se reúnem para votar, sendo aprovado por maioria simples, através de resolução que a gente já mencionou. E essa resolução vai estabelecer os limites da delegação, porque não vai dar uma carta branca para o presidente, você pode legislar sobre o que você quiser. Através da solicitação discutida pelo Legislativo, aprovada por meio de resolução, a resolução vai ser a limitação do exercício dessa delegação, ok, pessoal? Podendo, inclusive, trazer restrições expressas, tá, pessoal? Retornando a resolução ao presidente, ele vai elaborar o texto normativo, né? Promulgando ele mesmo e publicando logo em seguida, que tendo força de lei, tá? Essa é chamada delegação própria, típica, ou seja, em que ele recebe a resolução e já promulga e publica a lei. Por quê? Porque existe a chamada delegação atípica, que em alguns casos, dependendo do assunto que vai ser objeto da delegação, o Legislativo pode solicitar ao presidente que, antes de ser promulgada, que submeta o texto da lei delegada à apreciação do Legislativo. É a chamada delegação atípica, é prevista no artigo 68, parágrafo 3º. Dá uma lida lá. Como eu disse, o artigo 68 tem tudo o que precisa saber a respeito da lei delegada. Tá? E o presidente pode, recebida a autorização, pode deixar de exercitar essa competência? Lógico que pode. Porque não é função do executivo legislar. Então, o fato dele ter pedido, recebido, não ter editado, não tem problema nenhum. Na verdade, a atividade do presidente, ela aí fica no ato discricionário aqui, tá, pessoal? Não fica vinculado ao ter pedido a delegação à edição dessa lei. Uma outra questão importante aqui, pessoal, que olha, nem tudo pode ser objeto de delegação. Isso cai em prova, pessoal, vai cair na prova. Peço para os senhores que deem uma lida. Eu vou até ler para os senhores, que eu acho importante isso daqui. Isso aqui cai muito em prova. O artigo 68, parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º do 68? Olha aqui. Não será objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso Nacional, que a gente já estudou lá no 49, os de competência privativa da Câmara e do Senado, artigos 51 e 52, que são aqueles atos exteriorizados por decretos legislativos e resoluções, né, pessoal? Então não pode pedir, não cabe a delegação dessa competência. Também não pode ser objeto de delegação, pessoal. Isso cai muito em prova. Matéria reservada à lei complementar. Ele acabou de falar sobre elas. Então, se o assunto é assunto de lei complementar, não pode ser objeto de delegação legislativa. E nem a legislação sobre, né? Nós temos alguns incisos aí. 1. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e as garantias de seus membros. 2. Nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais. 3. Planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos em geral. Então, o próprio artigo 68 traz as matérias que não podem ser objeto de delegação. Ok, pessoal? E para a gente encerrar aqui, pessoal, as leis delegadas, vamos lá, tem um último assuntinho aqui, que é o seguinte, olha, acabei de falar para os senhores da delegação típica e atípica. Então, vamos supor que o presidente solicitou autorização para legislar sobre um determinado assunto, né? Recebeu, através da resolução, essa autorização, que delimitou qual assunto ele poderia legislar. Vamos supor que ele exorbite desse seu poder, dessa delegação. Então, o Congresso autorizou X e ele foi lá e legislou sobre Y.
O que pode acontecer? Nós já falamos sobre isso. Alguém se lembra? Levanta a mão, quem se lembra? Opa, não dá para levantar a mão. Artigo 49, pessoal, inciso 5. 49, 5, vamos dar uma lida lá. É da competência exclusiva do Congresso Nacional. Preste atenção. Sustar os atos normativos do Poder Executivo. Olha, sustar. Não é assustar, quem assusta é o Gasparzinho. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Vou falar desse poder regulamentar um pouco mais à frente, quando falarmos sobre o Executivo. Ou dos limites de delegação legislativa. Aqui. O presidente legislou mais daquilo que ele recebeu autorização. O que pode fazer o Congresso? Sustar. Inclusive, isso é um assunto que a doutrina fala que seria uma possibilidade de controle posterior, o controle de constitucionalidade posterior pelo Poder Legislativo. Mas é um assunto também do próximo semestre. Então, caso o presidente exorbite daquilo que ele recebeu, o Congresso vai fazer prevalecer a sua competência, que é de legislar. Então, se ele deu autorização para A e usou sobre B, exorbitou. Cabe a sustação desse ano. Tá? E no começo eu perguntei para os senhores que é muito raro hoje a utilização das chamadas leis delegadas. Por quê, pessoal? Porque ainda que seja mais rápido que o processo legislativo comum, tem um procedimento mais chatinho aqui, pedir autorização, resolução, etc. Existe um outro instrumento normativo que o Poder Executivo tem em suas mãos, que é previsto também no 59, que é muito mais rápido e substitui, até com vantagens da lei delegada. Do que eu estou falando? Da medida provisória. A medida provisória, eu ia até falar sobre ela hoje, mas como é um assunto muito importante e um assunto mais extenso, para não transformar essa nossa videoaula numa aula cansativa, eu vou deixar para a próxima aula falar só sobre medidas provisórias, tá? Então, a medida provisória, por que eu vou pedir a delegação se eu posso legislar sobre aquele assunto? Lógico, também com algumas limitações, se eu posso utilizar a medida provisória. Por isso, é a pouca utilização das leis delegadas atualmente, pessoal. Mas é muito importante vocês entenderem, saber que existe essa espécie normativa e saber como que funciona e para que servem essas chamadas leis delegadas, tá? Preste atenção, repito, leia o artigo 68. E aqui, então, vamos pular a medida provisória, que eu vou deixar isso para ser objeto de uma única aula, falar só sobre medida provisória. Eu já vou passar o texto para os senhores, né, até sexta-feira, esse assunto que nós estamos discutindo, eu já vou passar para os senhores, mas eu vou deixar a medida provisória para não alongar muito esse texto numa outra aula, tá bom? Muito bem. O que falta? Então, nós falamos até agora aqui, falando das emendas, das leis complementares. As leis ordinárias nós já acabamos indiretamente falando sobre elas, quando nós falamos do processo legislativo, que é, na verdade, o ato normativo mais comum que nós temos. O nosso ordenamento é formado por leis ordinárias, 90% leis ordinárias, tá? Falei de leis delegadas, vamos pular a medida provisória, mas eu vou falar na próxima aula. E agora o que restou como ato normativo primário? Chamados decretos legislativos e as resoluções, pessoal. Nós já falamos sobre eles. Decretos legislativos e resoluções. Os decretos legislativos e as resoluções são atos normativos primários com força de lei, editados pelo legislativo no exercício das suas competências privativas e exclusivas. Não exigem sanção, não passa por aquele processo legislativo. Então, aquelas competências que são exclusivas do parlamento, lembre, volta lá, artigo 49, artigo 51, artigo 52, competências exclusivas e privativas. Só vocês lerem, vocês vão entender por que são exclusivas e privativas. Elas são exteriorizadas por intermédio dos chamados decretos legislativos e resoluções, tá? O decreto legislativo regula matérias que não necessitam de sanção com força de lei. As resoluções acabam também com força de lei, regulamentando assuntos de caráter político, administrativo, normativo, né? Que cabe exclusivamente ao Poder Legislativo. Ok, pessoal?
como eu já disse, nós já dissemos quando nós discutimos o processo legislativo, não passam por aquele processo legislativo de iniciativa, discussão, votação, né? É um ato de edição por parte do legislativo. Ok? Então, muito embora o artigo 59 fale, o processo legislativo compreende, a gente tem que ter noção que as medidas provisórias, nós vamos discutir sobre elas, os decretos legislativos e as resoluções, têm um procedimento diferenciado daquele procedimento comum legislativo, tá bom? Ok, pessoal? Olha, então, a ideia hoje era passar as espécies normativas, e eu só vou pular a medida provisória, que eu vou deixar para a próxima aula, que o assunto é muito importante e tem vários aspectos e várias discussões. Eu pretendo até sexta-feira passar para os senhores o texto dessa nossa matéria, que vai estar incluída a medida provisória, né? E com alguns exercícios sobre o assunto, tá? Com prazo e data também. Vamos torcer para que essa situação que nós estamos vivendo, que ninguém quer passar por isso, termine logo, né? E cada um se esforçando da maneira que pode, porque a gente não pode também parar de fazer, a vida continua. E em relação às aulas, essa foi uma alternativa que nós encontramos para que os senhores não fiquem parados, tá ok, pessoal? Para finalizar, pessoal, um assunto que é importante no contexto da aula, eu vou chamar aqui meu assistente, né, que também é meu filho, para ele falar sobre um assuntinho os senhores envolvendo o decreto no nosso sistema jurídico. Que a palavra decreto ela é utilizada em vários sentidos, mas existem decretos e decretos, e ele vai explicar rapidamente para os senhores a diferença dos decretos que nós encontramos no nosso sistema jurídico, tá? Pessoal, obrigado e até a próxima aula. Oi a todos, para quem não me conhece, eu me chamo Leandro de Paula, sou advogado, sócio do escritório Advogados e Silva Advogados Associados, e hoje tenho o prazer de finalizar a aula do professor Paulo Leandro tratando sobre os diferentes decretos do nosso ordenamento jurídico. Então hoje a gente vai falar basicamente de decreto-lei, decreto regulamentar e decreto legislativo e tratar sobre a diferença entre cada um deles. Aqui, o primeiro deles que a gente vai tratar hoje é o decreto-lei. O decreto-lei existiu no nosso ordenamento jurídico até a Constituição de 67 e 69, ou seja, ele foi extinto a partir do momento que entrou em vigor a Constituição de 88. O decreto-lei ele é o ato do Poder Executivo que pode ser editado em caso de urgência ou relevante interesse público. Ele era muito comum em regimes ditatoriais, em caso do presidente substituir a atuação do Congresso Nacional e editar normas, né? Ou seja, o decreto-lei ele tem força de lei e caso ele não fosse aprovado pelo Congresso dentro do prazo estipulado, ele se convertia em uma lei definitiva e passava a fazer parte do nosso ordenamento jurídico. Até hoje, o nosso ordenamento possui alguns decretos que foram recepcionados pela Constituição de 88, que é o caso do Código Penal, que surgiu como um decreto-lei e após ser recepcionado pela Constituição, ele faz parte até hoje do nosso ordenamento jurídico. No segundo momento aqui, vamos tratar sobre o decreto regulamentar, que está no artigo 84, inciso 4º da Constituição. O decreto regulamentar é o ato jurídico do Poder Executivo que visa pormenorizar as disposições gerais e abstratas da lei, visando sua aplicação nos casos concretos. Ou seja, o decreto regulamentar ele não cria obrigação, ele pega a lei e ele vai esmiuçar a lei e determinar como ela será aplicada no caso concreto. A gente pode citar como exemplo a questão do Corona Voucher, que está para ser aprovado pelo nosso ordenamento, pelo nosso Congresso, e que, caso ele seja aprovado, após sua aprovação, ele vai depender de um decreto regulamentar para dizer como ele será efetivamente gerido. Ou seja, a lei ela vai determinar o valor do benefício, quem são os beneficiários que terão direito a receber esse Corona Voucher, mas cabe ao decreto regulamentar dizer a data do pagamento, os locais de pagamento e até mesmo se haverá ou não uma ordem a ser seguida para o recebimento do benefício. Por fim, aqui vamos tratar sobre o decreto legislativo,
que é o ato normativo primário, com força de lei, e regulamenta matérias de competência exclusiva do Congresso Nacional. Essas matérias de competência exclusiva do Congresso, a gente pode procurar lá no artigo 49, 51 e 52 da Constituição. Ou seja, são aquelas matérias que não precisam de sanção do Poder Executivo. Então, são matérias que podem ser tratadas mediante decreto legislativo. A gente pode citar como exemplo aqui a autorização do Congresso ao presidente ou ao vice-presidente de se ausentarem do país por mais de 15 dias, ou até mesmo a autorização do Congresso para que o presidente declare guerra. Todas essas medidas devem ser tratadas por meio de decreto legislativo. Bom, esses são os decretos que a gente ia tratar hoje. Obrigado pela atenção e até a próxima.